A secretária de Comunicação Social da Presidência da República informou nesta quarta-feira que o presidente Jair Bolsonaro precisou ser transferido para São Paulo. O mandatário estava internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, para a realização de exames para investigar a causa de soluços que tem apresentado. Disse a nota do Planalto divulgada mais cedo. Após exames realizados no HFA, Hospital em Brasília, o Dr. Macedo, médico responsável pelas cirurgias no abdômen do presidente da República, decorrentes do atentado à faca ocorrido em 2018, constatou uma obstrução intestinal e resolveu levá-lo para São Paulo, onde fará exames complementares para a definição da necessidade ou não de uma cirurgia de emergência. Há pouco, o presidente publicou uma imagem no Facebook, na qual aparece em uma cama de hospital com os seguintes dizeres: mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o Brasil. Um atentado cruel, não só contra mim, mas contra a nossa democracia. Foi por Deus que foi dada essa oportunidade, uma oportunidade para, enfim, colocarmos o Brasil no caminho da prosperidade e mesmo com todas as adversidades, inclusive uma pandemia que levou muito de nossos irmãos no Brasil e no mundo, continuamos seguindo por este caminho. Agradeço a todos pelo apoio e pelas orações. É isso que nos motiva a seguir em frente e enfrentar tudo que for preciso para tirar o país de vez das garras da corrupção, da inversão de valores, do crime organizado e para garantir e proteger a liberdade do nosso povo. Peço a cada um que está lendo essa mensagem que jamais desista das nossas cores, dos nossos valores. Temos riquezas e um povo maravilhoso que nenhum país no mundo tem. Com honestidade, com honra e com Deus no coração, é preciso mudar a realidade do nosso Brasil. Assim seguirei. Que Deus nos abençoe e continue iluminando a nossa nação. Um forte abraço. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Portanto, essa nota que foi divulgada aí no Facebook do presidente Jair Bolsonaro. E eu começo com você, Augusto Nunes, ao meu lado aqui nos estúdios da Jovem Pan. Então, a possibilidade até de uma cirurgia de emergência envolvendo o presidente. Augusto, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula. Cris, boa noite. Meu irmão Guilherme. E boa noite a você que nos acompanha. É uma situação complicada, difícil, né? Deve ser vista com muita atenção. Essa involução aí no estado de saúde do presidente é uma coisa séria, de alguma forma previsível, aí, porque ele andava tendo uns acessos de soluços aí que geralmente representam sintomas aí de problemas na área afetada pelo atentado. É por isso que também por esse motivo, eu considero especialmente sórdidos os comentários que aparecem na internet insinuando que o ataque não houve, né? O presidente Bolsonaro concedeu aos Pingos nos Is a primeira entrevista depois do atentado, do ataque, e eu pude não só conversar com o presidente, né, ver como é que ele estava, como eu também contemplei ali a área atingida. É ruim recordar esses detalhes, mas o criminoso, ele enfiou a faca e girou. Provocou um tipo de ferimento, então, que sempre resulta nessas sequelas. Essa é uma delas. Evidentemente, espero que o presidente se recupere rapidamente. Fez bem vir para São Paulo, fez bem. E espero que seja tratado com competência e ao contrário do que aconteceu com o Tancredo Neves, né? Não estou fazendo nenhuma referência mórbida, né? Que o Tancredo demorou para vir para São Paulo. A decisão foi rápida. Espero que o presidente se recupere rapidamente.
Augusto, quem vai conversar conosco justamente agora, né, é o senador Flávio Bolsonaro, para justamente falar conosco aí sobre essa situação envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. Olá, senador, boa noite. Boa noite a todo mundo. Vitor, Fiuza, Augusto, Ana Paula, quem nos assiste. Foi um susto aí agora de manhã para todo mundo, mas ao que tudo indica, ele está bem, está sendo tá bem cuidado ali, bem monitorado pelo doutor Macedo. E, assim, estou dando notícia logo cedo, ele já tinha ido para o hospital no final de semana passado, né? De sábado para domingo ele havia ficado internado, estava com muito soluço, não estava conseguindo dormir bem, muita apneia. Aí fui para lá, ficou em observação, fez alguns exames, estava tudo bem. Voltou para casa no domingo, fizemos até um almoço lá para recebê-lo bem. E aí hoje de manhã essa surpresa, né, de que ele havia voltado a apresentar um quadro no sentido que ele estava no final de semana, né? E a notícia que eu tenho aqui, eu falei há pouco com um médico que estava monitorando ele antes da chegada do doutor Macedo, do doutor Hugo. Ele tranquilizou a família, falou: Flávio, pode ficar tranquilo, falar para todo mundo que ele está bem. Ele foi submetido a uma endoscopia, né, e fez alguns exames de imagem também, e onde foi constatado um entupimento no seu intestino, estava com muito líquido já no seu estômago, né? Então já isso tudo, né, foi monitorado. Ele foi realmente para uma unidade de tratamento intensivo, né, para ficar em observação com os cuidados melhores. Chegou a ser entubado, sim, para evitar que ele broncoaspirasse o líquido que estava vindo do seu estômago. Isso já havia acontecido numa das cirurgias passadas que ele fez, por precaução apenas, nada de grave. E agora o doutor Macedo chegou em Brasília, tomou parte da situação, elogiou os médicos que estavam ali tomando conta do presidente. E acho que por ele se sentir mais confortável, tomou a decisão de levá-lo aí para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde ele deve estar chegando a qualquer momento, onde lá ele tem a sua equipe e todo o aparato médico que ele tem confiança de trabalhar para tomar conta da saúde do presidente. Augusto Nunes. Senador, aqui em São Paulo será decidido ainda hoje se há necessidade de uma nova cirurgia, é isso? Augusto, parece que ficou algum alimento preso na parede do intestino dele, em um nó que pode ter a ver com a cirurgia que ele fez no intestino, em função da facada que ele levou, né? Então, isso tudo vai ser observado, ele vai ficar em observação lá por alguns dias, e é só por precaução mesmo, que, se Deus quiser, nem cirurgia ele vai precisar fazer, porque essa desobstrução, né, pode acontecer de forma natural, inclusive. Ana Paula Henkel, boa noite. Boa noite, senador. Boa noite a todos. Senador, como está aí o ânimo, né, do presidente dentro do possível, né, de uma cirurgia aí de emergência? Nós sabemos que o presidente ele é muito bem-humorado. Como é que está o humor dele dentro desse contexto todo de emergência e que pegou, né, o Brasil aí também de surpresa? Ana Paula, assim que eu tomei ciência que ele tinha feito a endoscopia, eu liguei para o médico dele, ele já me botou para falar direto com o presidente. Ele estava acabando de sair da endoscopia e é submetido a uma anestesia, né? Estava meio grogue ainda, mas mesmo grogue ele já estava fazendo piadas ali, bastante alegre, né? Enfim, é o humor dele, que graças a Deus, para aguentar tudo que ele aguenta, porque ele é uma pessoa muito responsável, se cobra demais, trabalha demais, acaba se alimentando mal também. Ele tem esse lado dele muito espirituoso e assim, que é muito cativante, e graças a Deus, pelo menos eu falei com ele mais cedo, e ele estava bem, conversando já. Então, o doutor Macedo agora tomando conta, né, do presidente lá em São Paulo. Eu não tenho dúvida que é só para ficar uma observação mesmo, ver se dá uma sossegada nele, porque ele tem um ritmo de vida, de trabalho, que certamente muitos jovens aí, até pessoas abaixo da minha idade, teriam dificuldade de acompanhá-lo de tão intenso que é o ritmo de trabalho dele. É um workaholic de verdade, por causa dos grandes sensos de responsabilidade que ele tem, mas já estava bem-humorado, e se Deus quiser agora, daqui a pouco, quando ele pousar e chegar nas instalações de São Paulo, eu vou ligar de novo para saber como ele está. Senador Flávio Bolsonaro conversando conosco aqui nos Pingos nos Is, Guilherme Fiuza. Senador, boa noite. Boa noite a todos. Marcelo Matos, Augusto Nunes, Cris Grêmio, Ana Paula Henkel, boa noite a todos. Senador,
Voltando à questão do quadro clínico do presidente Jair Bolsonaro, a pergunta é, não sei se o senhor teria essa informação, após a cirurgia da facada, havia, por parte dos médicos, a expectativa de que pudesse haver este tipo de problema, ou seja, algum tipo de obstrução intestinal? Havia essa perspectiva desse tipo de quadro ou foi completamente surpreendente? Fiuza, ele já tinha essa perspectiva, assim. Os médicos sempre dizem, né, que inclusive ele fez cirurgias após a primeira que ele fez para sobreviver à facada, porque tem que colocar uma espécie de tela na parede do abdômen dele por dentro, para evitar que o intestino faça pressão na parede do abdômen e dê aquelas hérnias, né? O intestino parece que fica procurando uma saída ali pelo abdômen, acaba achando alguma fendinha e começa a ficar aquela área mais um relevo um pouco maior, é o intestino fazendo força sobre a parede do abdômen. Então, já teve que, inclusive, fazer cirurgias para reencaixar ou para colocar novas telas de proteção ali. Né? E essas aderências que surgem, infelizmente, são sim consequência da cirurgia que ele fez, e eu acho que, pelo menos por enquanto, a gente vê que vai precisar fazer sim essa pequena intervenção, mas para corrigir isso, né? Porque realmente foi uma cirurgia muito invasiva, ele ficou entre a vida e a morte, a faca entrou ali 1 centímetro para a direita, tinha a cava, por outro lado tinha a aorta, se não me engano, duas veias artérias importantes como essa. Foi um milagre de Deus ele ter sobrevivido mesmo. Se tivesse pegado um pouquinho para qualquer lado, ele certamente não estaria aqui entre nós. Mas aí são as consequências. Deus só dá o fardo, a cruz pesada para quem pode carregar. E o presidente Bolsonaro é um guerreiro que se supera a todo momento e certamente vai sair dessa com toda tranquilidade, se Deus quiser. Mas ao que tudo indica até agora, Fiuza, o que chegou para mim é que não é nada de grave. Para a população ficar muito tranquila, as pessoas que estão aí na torcida por ele, orando por ele, rezando, né, pela pronta recuperação do presidente. Também quero agradecer aqui o presidente Rodrigo Pacheco, que agora, ao iniciar a sessão do plenário, fez uma fala, né, de pronta recuperação também para o presidente. Então, obrigado, senador Rodrigo Pacheco, presidente aqui do Senado. E é isso, eu acho que ele vai ficar em observação por alguns dias. Alguns estão defendendo que ele fique alguns dias a mais ali em observação, para só sair de lá muito bem recuperado. Ele tem dificuldade com o sono dele também. Quando ele voltou do atendimento no final de semana, de sábado para domingo, que ele ficou em observação no hospital, ele conseguiu dormir por muitas horas seguidas. E é impressionante como é que ele já volta com o bom humor dele ainda melhor, quando ele dorme bem. Então, acho que vai ser um momento importante ali. Acho que está precisando dar uma respirada, né? uma descansada um pouquinho, porque está com ritmo de trabalho muito intenso. Senador Flávio Bolsonaro, agora a pergunta de Cristina Grêmio. Obrigada, boa noite, senador, boa noite a todos. Boa noite, Cristina. Senador, queria aproveitar... Está me ouvindo? Sim. Está lhe ouvindo. Eu queria aproveitar e trazer alguns questionamentos das redes sociais, porque a gente ouve aquele barulho toda vez que se fala de problema de saúde do presidente, tanto o lado que ora pelo presidente, quanto o lado que questiona ser verdade ou mentira os problemas de saúde do presidente, inclusive gente até hoje questionando a própria facada do Adélio. Falaram hoje, inclusive, em oncologista, então eu queria que o senhor trouxesse algum esclarecimento acerca disso, se ele foi efetivamente atendido por um oncologista. E já que eu toquei no nome do Adélio, aproveitar e perguntar se há alguma novidade nesse caso, porque isso também volta à tona toda vez que a gente fala da saúde do presidente, e já desejando desde já melhoras para o seu pai e muita força para a família. Obrigado, Cristina, pelas palavras. Não teve nada de oncologia, fake news isso daí. Ele é uma pessoa muito saudável, né, um atleta das Forças Armadas. Acho que isso ajudou muito também a ele a sobreviver a esse atentado contra ele, contra a democracia. Então, ele tem a saúde de ferro, sim. Está com 66 anos e, né, já sofreu um acidente de paraquedas onde quebrou os 2 braços e as 2 pernas. Sobreviveu bem. Então, assim, é uma pessoa que se cuida bastante nesse aspecto. E com relação aí ao caso do Adélio, eu acredito que nós podemos ter, sim, novidades em breve, né, porque assim, a gente não entende muitas vezes o critério que o judiciário usa, por exemplo, para quebrar o sigilo telefônico, né, de algumas pessoas e proteger o de outras. E, por incrível que pareça, até agora está muito mal explicada a história de como é que apareceram 3 advogados renomados quase que instantaneamente para atender o Adélio na delegacia quando ele foi preso.
Então, eu tenho a convicção de que isso, além de provas testemunhais que possam aparecer, essa questão da quebra do sigilo dos celulares, né, que as pessoas envolvidas nesse episódio podem trazer algumas respostas, como, por exemplo, quem porventura possa ter financiado o Adélio para cometer esse atentado à democracia. Nós estamos conversando com o senador Flávio Bolsonaro. Para quem ligou o rádio agora, está nos acompanhando também por imagens. O presidente Jair Bolsonaro está sendo trazido para São Paulo e pode até passar por uma cirurgia de emergência. Senador, eu queria que o senhor falasse justamente para quem está nos acompanhando a partir de agora, essa grande preocupação, evidentemente, com o presidente Jair Bolsonaro. Eu queria que o senhor voltasse a falar, então, do quadro dele, o senhor que conversou com ele, e a expectativa agora da chegada aqui também na capital paulista. Bom, em primeiro lugar, agradecer a preocupação de todo mundo, mais uma vez agradecer as orações, as preces, né, todo mundo que está rezando aí por ele, isso é muito importante para nós, né, fortalece ele, a gente sabe que essa guerra, muito mais que material, também espiritual, mas tranquilizar todo mundo, que o retorno que eu tive dos médicos que estão atendendo ele é que ele está bem, está acordado, bem humorado, e o doutor Macedo levou para São Paulo apenas realmente por precaução, para que ele fique em observação por mais alguns dias, faça novos exames. Ele fez exame de sangue aqui em Brasília e todos os exames também sem nenhum problema. Então, eu acho que é só uma questão de tempo para, em poucos dias, ele estar de volta aqui a Brasília e dando a sua vida pelo Brasil mais uma vez. Então, não há uma decisão, né, senador, em relação a essa obstrução intestinal, se haverá necessidade ou não de cirurgia. Isso em Brasília não foi decidido ainda, vai caber aqui a equipe médica em São Paulo. Sim, o médico que acompanha o presidente, né, nessas horas aí mais complicadas é o doutor Macedo, né, e o entendimento, todo mundo esperou que ele chegasse para avaliar, né, a situação, ele avaliou e falou isso que eu disse, né, que a princípio não tem nada de grave, vai para lá e agora os novos exames que eles vão fazer, esperar a evolução de como é que o presidente vai reagir para tomar a decisão, mas o que me foi dito é que se houver necessidade de fazer uma cirurgia, é algo realmente muito específico ali, bastante pequeno e praticamente sem risco. Então, isso dá um conforto para a gente. E amanhã eu estou indo a São Paulo também para estar lá de perto acompanhando ele e dar um abraço. Mas, a princípio, pelo menos o que eu tenho de informação até agora, é que não é nada de mais grave. Augusto. Queria perguntar ao senador, o senhor vem para São Paulo, ou, em princípio continua em Brasília? Vou amanhã eu estou indo a São Paulo, né, com a família, inclusive, né, para dar ali, acompanhar de perto um pouquinho como é que está a recuperação dele, né, e dar um pouquinho mais de força e, com certeza, em breve ele vai estar de volta aqui, Augusto. Guilherme Fiuza, o senador Flávio Bolsonaro está conosco, Fiuza, aqui nos Pingos nos Is. Pois é, senador, mais um pouco sobre aí o aspecto da vida pessoal de um presidente da República. Todos conhecem, é até um clichê falar da solidão do poder. Recentemente, o presidente Bolsonaro, alguns dias atrás, mencionou se ressentiu da falta de certos apoios importantes. Eu não quero aqui que o senhor especule sobre nada, apenas perguntar, o presidente tem se sentido isolado no seu núcleo? É claro que ele tem recebido ostensivamente apoio da população nas regiões, nos passeios que ele faz, mas no núcleo do Palácio, no núcleo central do governo, ele tem se sentido quem são os interlocutores mais importantes do presidente? A quem ele queria se referir, senador Flávio Bolsonaro, com aquele comentário que ele fez recentemente? Olha, a vida é muito sacrificante, né? Para quem quer fazer a coisa certa com o presidente Bolsonaro, é muito sacrificante, ao mesmo tempo também bastante gratificante para ele poder, né, pegar o Brasil de uma forma muito ruim como estava e em todos os aspectos. O Brasil está melhorando, né, no aspecto econômico, a vacinação chegando em massa, né? Então, assim, ele tem aquela cobrança dele próprio de dar o melhor dele 24 horas por dia para que a população, né, tenha ali o mínimo que ela merece, que ela tem direito, inclusive, à saúde, à segurança, à educação. E, assim, é uma vida solitária no aspecto de, né, o tempo inteiro falando de trabalho. É difícil de conseguir pegar ele numa hora e deixar ele isolado um pouco dessa responsabilidade e falar de amenidades. É o jeito dele, sempre que a família pode, nós estamos lá no Alvorada, né, para, enfim, levar um pouquinho de alegria para aquele lugar muito grande, realmente. Parece que é feito para alguém viver em isolamento. Ele próprio já falou que se sente até numa espécie de prisão domiciliar.
né, porque onde ele vai tem todo um aparato de segurança para que ele possa sair, toda uma preocupação com a sua vida, com atentados, né, com ameaças que ele recebe constantemente. E, como eu falei, um presidente que quer fazer a coisa certa, obviamente, ele desagrada muitas pessoas. E, assim, são décadas de aparelhamento do Estado, de assalto aos cofres públicos, e ele conseguiu, né, com todo o seu trabalho, com toda a sua equipe, dar uma resposta muito positiva para a população em relação a isso. Olha os exemplos das estatais, né, que davam prejuízos bilionários, e agora dão um superávit bilionário, e parte desses recursos são reinvestidos para a própria sociedade. Olha como está acontecendo lá em Furnas, né, em Santa Catarina. Olha a Petrobras, como é que recuperou a sua capacidade aí de investimentos. O ministro Paulo Guedes promovendo e se esforçando para as concessões que aconteçam, para que os serviços possam ser melhor oferecidos à população. O ministro Tarcísio fazendo um trabalho revolucionário na parte de infraestrutura, com concessões de aeroportos, portos, rodovias. Em breve, se Deus quiser, o Senado aprova aqui também a parte das ferrovias, passando de concessão para autorização, que vai permitir que o Brasil cresça muito a sua malha ferroviária em todo o seu território. Então, assim, ele se cobra demais e, obviamente, a vida que ele leva, né, quando chega em casa, ele está exausto, e a gente sempre que pode vai lá para dar um amparo. E dentro do Palácio do Planalto, ele se cerca de pessoas da confiança dele, né? Os principais interlocutores ali são certamente os ministros, alguns secretários, que acompanham e praticamente vivem a vida do presidente junto com ele, né? Estão dedicando a sua vida junto a ele. Nós temos diversas pessoas no governo, o Fiuza aqui, que já recusaram propostas de trabalho para receber 200, 300 mil reais por mês e que não abrem mão de estar do lado do presidente, né? Recusam essas propostas porque entendem que isso é uma missão e que dificilmente o Brasil vai ter uma outra oportunidade de ter um presidente que dê tanta liberdade para os seus ministros técnicos trabalharem, que tem dado atenção, sim, também ao Congresso Nacional. Muita coisa o governo está avançando em parceria com o Congresso Nacional. Então, o presidente e toda a sua equipe são muito gratos à forma como o Davi Alcolumbre presidiu aqui o Senado, como o Rodrigo Pacheco está conduzindo aqui o Senado, como o Arthur Lira está conduzindo os trabalhos na Câmara, mantendo ali o pé firme no chão de respeitar a Constituição, né, de preservar sempre a democracia. O presidente sempre foi muito claro com relação a isso. Desde que tomou posse, ele sempre falou da importância de jogar dentro das 4 linhas da Constituição, e é o que ele tem feito, apesar de o acusarem de ser diferente, de ser um ditador, né, de ser uma pessoa autoritária, mas ele faz parte da narrativa da oposição. Antes da campanha, o acusavam até de: olha, se o presidente Bolsonaro for eleito, ele vai matar gays, negros e pobres. E ele, no exercício do seu mandato, tem provado exatamente o contrário. Uma pessoa que respeita todo mundo, né, que olha assim pelos pobres. Se não fosse o auxílio emergencial, que o governo fez dever de casa com a reforma da Previdência, de enxugar as despesas públicas, para ter condições de dar R$600 para a população num período um período sem precedentes na nossa história, para amparar aqueles, né, que não tiveram condições de trabalhar, que perderam seus empregos. Certamente, se o presidente não gostasse de pobre, não teria feito isso garantindo com que tivesse comida na mesa daquelas pessoas que mais precisam. Então, a gente dedica aqui no dia a dia a uma renúncia à família, praticamente, uma dedicação exclusiva, e a gente fica muito sentido quando vê algumas pessoas que não têm ali, parece nenhum caráter de querer acusar o presidente de coisas que ele não é. Tem uma máxima que é atribuída a Lenin que diz, né, xingue-o do que você é, acuse-o de fazer o que você faz. Isso é todo dia que acontece com o presidente. Ele é acusado das coisas que as pessoas que estão acusando ele realmente fazem. E as pessoas que estão acusando defendem, né? Olha o que está acontecendo em Cuba e a esquerda defendendo a ditadura cubana, ao invés de se solidarizar com aquelas crianças e mulheres que estão lá pedindo um prato de comida, estão pedindo liberdade, né? Estão pedindo o mínimo de dignidade. Então, eu acho que é por isso que isso motiva ainda mais o presidente, porque ele sabe que se essas pessoas que defendem isso como a ditadura cubana voltarem ao poder aqui no Brasil, o nosso futuro não vai ser diferente do que está acontecendo, infelizmente, com a nossa irmã Argentina, aqui muito próximo, como já aconteceu com a Venezuela, como acontece em Cuba. Então, mais uma vez, o senso de responsabilidade dele é que dá muitas forças, né? Ele todo dia bota o joelhinho dele no chão e pede a Deus que dê força, sabedoria para ele bem conduzir o nosso país. Ana Paula Henkel, vamos voltar agora aos Estados Unidos. Estamos conversando com o senador Flávio Bolsonaro. Bom, senador, aí no caminho da eleição de 2022, obviamente a gente sabe que polarização política
é inerente ao cenário, isso acontece. O problema é que essa polarização política, tanto aqui nos Estados Unidos quanto aí no Brasil, ultrapassou ali o limite do valor humano, né? Ultrapassou o limite da política e entrou aí na esfera de inimigos políticos desejarem a morte, né, do presidente, por exemplo, como aconteceu com Donald Trump aqui nos Estados Unidos. E aí a gente está vivendo uma CPI que parece que quer investigar absolutamente tudo o que eles precisam investigar e que eles não precisam também, para que possam achar aí alguma prova de corrupção do governo do presidente Jair Bolsonaro. Até agora nada em relação a governadores, Carlos Gabas, enfim. O senhor acha que com essa CPI ela vai se estender? O senhor acha que essa polarização vai continuar dessa maneira torpe, vil, até 2022? Ou o senhor acha que vai arrefecer um pouco? Ana Paula, eu às vezes me pergunto se é um defeito ou uma virtude nossa medir os outros pela nossa régua. Então, às vezes a gente trata, né, aquelas pessoas que são da oposição como adversários e eles nos tratam como inimigos. Então fica sempre um dilema ali, será que a gente tem que também jogar o jogo metendo o dedo no olho, né, dando voadora na nuca? E como a gente não tem esse perfil, nós só queremos ter paz para trabalhar, ter condições de poder ajudar o nosso Brasil e fazer um bom governo, isso às vezes choca um pouquinho com a nossa cabeça aqui. Algumas pessoas orientam, olha, tem que fazer igual, porque a oposição mente, distorce, eles não têm nenhum compromisso com a verdade, parece uma falta de caráter de verdade. E como a gente não é assim, a nossa reação, né, não é na proporção do ataque que a gente sofre. Isso tem e com apoio de grande parte da mídia, infelizmente, não é o caso da Jovem Pan, isso dificulta, né, o nosso trabalho. Você acha que esse trabalho da CPI aqui está contribuindo em quê no nosso Brasil? Quantas vacinas nos braços brasileiros a CPI colocou? Quantos pratos de comida a CPI ajudou a servir nas mesas dos mais pobres? Nenhum. Quem colocou todas as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil inteiro, sem nenhuma exceção, todas foram adquiridas pelo governo federal, com todo o cuidado de garantir que fossem aprovadas pela Anvisa, garantir, né, que tinham a qualidade, que não fizessem mal à nossa população. Então, sempre agimos aqui de boa fé, não há escândalo de corrupção no governo. A CPI já está aí está completando o seu primeiro trimestre sem nenhuma prova, sem nada, apenas narrativas, para tentar acusar o presidente. A gente percebe claramente que a CPI está sendo usada para tentar desgastar o presidente da República. E, no nosso entendimento, eu vejo algumas pesquisas que são colocadas e são completamente furadas. Eu não sei como é que ainda dão voz para um tal de Datafolha, que errou tudo. Se o Datafolha fosse correto, tivesse alguma credibilidade, o presidente não era o Jair Bolsonaro, porque eles diziam que o presidente Bolsonaro perdia para todos os outros concorrentes. Eu não seria senador no Rio de Janeiro, porque o Datafolha me colocava muitas vezes em quarto lugar no Senado. Eu fui o primeiro mais votado no Rio de Janeiro. E a gente tem aqui as nossas consultas, a gente tem aqui um instituto interno nosso, né, que nós acompanhamos também, né, como está o comportamento da população. E nas nossas pesquisas, o presidente Bolsonaro está pelo menos 15 pontos na frente do Lula no Nordeste. Então, assim, a gente tem a nossa convicção. Olha como o presidente é recebido nas ruas, né, como o ex-presidiário Lula não pode sair às ruas. Como é que alguém que tem 50%, 60% de apoio popular, se sair na rua, toma ovada da população, que não tem nada a ver, não é ninguém direcionado por nós, não é de direita atirando ovo em alguém de esquerda, não. São pessoas normais, comuns, cidadãos, trabalhadores, indignados com a possibilidade de termos um ex-presidiário comandando de novo o nosso país. Imagina botar aquela época toda, aquela roubalheira toda, aqueles escândalos de corrupção sem fim, quase semanais. Então, essa polarização, Ana, da nossa parte, pelo menos, a gente não tem por que ficar alimentando, né? Mas o que a gente percebe é que do lado de lá, né, da oposição, há um ódio, né? Parece que sai todo dia, os caras acordam com a bile do fígado aqui em cima na boca para poder agredir o presidente. Talvez, se entrarem agora nas redes sociais, vai ter um monte de gente querendo que o presidente morra. Quer dizer, então, não parte de nós essa política de ódio, como gostam de nos acusar de fazer. É o contrário, nós somos vítimas diariamente de toda essa rotina, todas essas mensagens de ódio, sabe, de rancor. Então, da nossa parte, não tem isso aí.
tem sim uma dedicação muito, mas muito integral de fazer o melhor, de trabalhar da melhor forma possível para que todas as instituições sejam respeitadas, como o presidente Bolsonaro sempre defendeu. Então, na nossa parte, a consciência é muito tranquila. Agora, eu acredito que, pelo desespero da oposição, eles próprios possam querer radicalizar ainda mais. Mas aí o que acontece? Temos a nossa legislação e temos que acreditar no judiciário, que vão botar uma água fria sobre essa fervura. Se tem ministros do Supremo que entendem que um parlamentar dá a sua opinião sobre alguma instituição é um atentado contra a democracia, imagina quem tentou matar o presidente da República com uma facada, quem bota aí pneus em torno de linhas de transmissão de energia para promover atentados e tentar fazer apagões, de levar o terrorismo para as nossas ruas, de ameaçar a população, de ameaçar os nossos policiais que estão nas ruas aí para manter a paz e a ordem pública. Então, da nossa parte, não tem essa agressividade. Agora, o presidente Bolsonaro, assim como nós aqui, da família especificamente, nossa atitude é muito mais, praticamente todas as vezes, de reatividade, de reação a alguma agressão que sofremos. Porque o presidente Bolsonaro o seu governo faz as coisas boas. Grande parte da imprensa não repercute as coisas boas, dá ênfase apenas nas coisas ruins. Então, na nossa cabeça, parece que é um cerco para... vamos dar o all-in agora, vamos partir para dentro todo mundo. Então, é parte da imprensa, a oposição aqui com pedido de impeachment, a CPI com senadores ali que não tem alguns, que não tem a menor moral, menor condição, inclusive intelectual, de fazerem alguma investigação. Quer dizer, o tempo todo o presidente vendo que está tomando tiro de tudo quanto é lado, ele querendo fazer a coisa certa, e fica assim, o que dá força para ele? Como eu falei, é Deus que dá força para ele, e o senso de responsabilidade de saber que se ele não se dedicar, não fizer um trabalho como ele tem feito, quem volta são aquelas pessoas que vão levar o país à miséria, são aquelas pessoas que já demonstraram que roubaram o país. Então, ele tem esse compromisso com ele. E, graças a Deus, ele tem se mantido forte, e uma pessoa que não baixa a cabeça, que tem as suas convicções, que as defende de peito aberto, mesmo sabendo que muitas vezes não vai agradar algumas pessoas, mas, na realidade, na prática, Ana, o que a gente vê é o presidente da República respeitando as minorias, tendo zelo com o dinheiro público, fazendo as vacinas chegarem à população. Eu pedi para que a minha assessoria fizesse um levantamento do legado que vai ficar de todo esse investimento bilionário, de centenas de bilhões de reais, quase R$1 trilhão, que o governo federal fez durante a pandemia, que vão ficar aí nos hospitais públicos, os leitos de UTI, os respiradores, o treinamento de muita da parte de enfermagem e os médicos. Isso tudo, que sempre foi um problema crônico no Brasil, após a pandemia, e nós vamos sair dela muito em breve, se Deus quiser, vai ficar para a população aquela que mais precisa de buscar o serviço público de saúde. Não tem um presidente que zelou tanto e valorizou tanto o SUS como o Bolsonaro. Então, nós temos a convicção de que a população está enxergando isso tudo, como eu disse. As pesquisas internas que nós fazemos demonstram isso tudo. Mas é óbvio que toda essa massificação de distorção da informação, de ataque orquestrado contra a imagem do presidente, surte algum efeito. Mas a gente tem a convicção que, com o trabalho, com o passar do tempo, a tendência do Brasil, das condições do Brasil de saúde, de economia, de emprego, é só melhorar, e a população vai saber reconhecer isso e certamente vai voltar a entender a importância de ter um presidente Bolsonaro à frente do nosso país. E agora você, Cristina Grêmio. Senador, estava dando uma navegada pelo chat aqui do Pingos nos Is, que é bem agitado durante o programa. Depois, se precisar dar uma força para o seu pai, pode dar uma navegada aqui e mandar, porque é muita gente orando, nome de santo, nome de anjo, todo mundo aqui numa torcida louca pelo presidente, pela recuperação do presidente. Mas outra questão que eu vi, que eu gostaria de trazer para o senhor comentar, e é recorrente também aqui entre os ouvintes do Pingos nos Is, é a questão do voto auditável. Eu sei que essa discussão está na Câmara, mas o senhor ali junto, o Senado é ao lado, o Congresso, enfim, está sempre unido. Como que o senhor tem visto essas reviravoltas ali até na comissão especial e essa suspeita de que não passe mais o voto que já estava sendo tido como garantido por parte considerável da população brasileira? Cristina, muito antes da eleição de 2018, o presidente Bolsonaro já falava isso.
da preocupação dele, né, que a gente sabe que muitas vezes quem vence a eleição não é quem tem os votos, é quem apura. Né? Então, para dar uma transparência ainda maior, para garantir eleições limpas e confiáveis, não é de agora que o presidente Bolsonaro defende. E muitos falam, mas ele foi eleito com esse sistema. Sim, ele foi eleito com esse sistema, mas ele tem a convicção de que a vitória dele foi por uma diferença muito maior em relação ao Haddad. E ele tem, sim, pessoas ali técnicas, né, que já demonstraram para ele a apuração em tempo real, acompanhamento da apuração em tempo real, em que a probabilidade de acontecer o que o presidente vai mostrar em alguns dias é zero. É impossível que, se existe uma apuração como aconteceu naquela sequência, né, com aquele encaminhamento, né, que ele vai demonstrar para vocês em virtude de uma apresentação técnica, né, que ele tem, que ele vai mostrar. É claro que a gente tem essa desconfiança. E se grande parte da população também tem essa desconfiança, o que mais me preocupa é a resistência das pessoas em colocarem ali uma impressorazinha do lado da urna eletrônica, a pessoa vota como sempre votou, confirma, imprime um canhotinho que ninguém tem acesso, ninguém pode botar a mão numa caixa de acrílico lacrada, a pessoa olha para o papel, confirma se está batendo com a sua vontade, então vamos garantir a vontade do eleitor, aperta confirma de novo e esse papelzinho cai numa urna lacrada. E aí os dados que são enviados para o TSE via eletrônica, para que haja uma conferência, basta fazer a contagem manual naquela urna para saber se aquilo que foi enviado da urna para o TSE bate com o que está no papel. Qual que é a dificuldade de fazer isso? Qual o problema de fazer isso? Se isso é uma desconfiança que existe, é real da população. Então, me preocupa muito essa resistência. Isso ajuda a formar no inconsciente da população, né, que a apuração das eleições tem algum tipo de problema. Então, é só isso que ele vem pedindo há muito tempo. Quando ele não tem sido correspondido, né, por algumas autoridades, ele fica ali, eu aceito perder no voto, mas eu não quero perder na fraude. Eu estou vendo que tem possibilidade de fraude. Qual é o problema de nós garantirmos esse sistema? E para pensar. Né, os hackers, eles invadem NASA, invadem Supremo, invadem TSE. Quer dizer, é sempre onde há internet, onde há comunicação virtual, há possibilidade de fraude. Vamos supor que na véspera da eleição, a eleição no domingo, aí numa sexta-feira os hackers conseguem fazer alguma invasão ao sistema do TSE, né, para manipular a apuração, o ato contínuo. E que hoje não existe a tecnologia que possa fazer isso. Vamos supor que na véspera da eleição consiga desenvolver uma tecnologia que possa fazer isso. Então, essa possibilidade do voto auditável, por essa via impressa, por um canhotinho impresso, que garante, sim, o sigilo do voto dos cidadãos, é uma garantia real. Inclusive, para as futuras evoluções tecnológicas, né, inclusive para o mal, como os hackers podem fazer, a gente fica preservado em função disso. Então, é óbvio que o ideal seria que isso fosse em 100% das urnas. Agora, se não for possível, vamos começar por 30% das urnas, por 10% das urnas, porque o que for apurado nessas urnas que têm o voto impresso, proporcionalmente, já que elas são distribuídas proporcionalmente em todo o Brasil, não pode dar uma diferença muito grande em relação às urnas que não tiveram voto impresso. Ou seja, a garantia é que a gente evita a fraude. Então, quando as pessoas, algumas autoridades, insistem em marginalizar, em menosprezar isso daí, causa, sim, uma suspeita ainda maior por parte da população. E digo mais, nós fizemos uma apuração aqui, mais de 10 deputados, desde o início dos anos 2000, têm projetos de lei para que o voto seja impresso, inclusive de esquerda. Por que mudaram agora? O que aconteceu de diferente para eles terem mudado de opinião? Por que o Lula disse aí que nas conversas que ele teria tido com alguns líderes partidários, pede para que o Congresso vote contra o voto impresso? Qual o medo do Lula? Já que ele está tão seguro que ele vai ganhar nos votos, que ele está na frente nas pesquisas, qual o problema de se garantir que, se for assim a vontade da população, esteja garantido com o voto auditável impresso que não houve fraude? Seria bom para ele também. Eu tenho a convicção que ele não vai ser presidente do Brasil porque ele não vai ter voto de jeito nenhum. Aí, o que a população que desconfia da votação eletrônica pensa? Olha, se o Lula está contra o voto impresso, a gente vê aí a manipulação por parte de alguns estudos de pesquisa, que é claro e evidente, todo o ataque da imprensa para criar um clima de que o presidente Bolsonaro perdeu o apoio popular, o que não é verdade. Isso tudo, essa conjuntura, leva a crer, sim, que possa ter algum direcionamento.
Então, a súplica que o presidente faz é por eleições transparentes e limpas. Quem pode ser contra isso? Eu não consigo entender, sinceramente, quem pode ser contra isso. Nós agradecemos a participação do senador Flávio Bolsonaro e desejando já os votos aqui dos Pingos nos Is e também da Jovem Pan de plena recuperação, presidente Bolsonaro, aqui em São Paulo. Senador, muito boa noite, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco. Boa noite, obrigado a todo mundo pelas orações, ao pessoal da Jovem Pan, um abraço para todo mundo.